E aí, gurizada? De boas? Espero que sim. Estão curtindo o evento? Porque eu estou curtindo a chance de falar para vocês aqui nesse super evento da Mignal. É uma oportunidade muito boa poder falar com vocês e também estar junto com esse time de feras quando o assunto é SAP. Eu já aprendi um monte com as apresentações do pessoal que está participando dessa semana e eu espero que vocês possam aprender também. Eu esqueci de me apresentar, mas eu me chamo Renan Corrêa, eu sou consultor SAP e fundador da S4CN Consultoria e Treinamentos. E vou estar falando para vocês hoje sobre processos financeiros inteligentes usando o S4HANA. Esse tema não é à toa. A SAP tem falado muito sobre o conceito da empresa inteligente e eu vou tentar trazer isso um pouco para a realidade, para o dia a dia da área financeira. Como que a gente pode ter uma empresa inteligente que tem processos mais automatizados, menos tarefas repetitivas e que consegue cada vez mais adicionar valor para o negócio. A ideia de fazer o unboxing do S4HANA foi muito legal, sabe por quê? Assim como dizia o Joseph Klimber sobre a vida, o S4HANA também é uma caixinha de surpresas. E eu espero que depois dessa semana, se começou como uma caixa preta para vocês, ele seja depois como se fosse uma caixa de som, mas só tocando aquela musiquinha do sucesso. E aí, gurizada, vamos lá abrir essa caixa e ver o que tem dentro desse sistema? Bom, tema da palestra: processos financeiros e empresas inteligentes com S4HANA. Primeira coisa que eu não podia deixar de mencionar é processo de negócio padronizado. Uma das coisas mais importantes para a gente conseguir implementar o sistema com sucesso é ter padronização e alinhamento nos processos de negócio. Eu vou mostrar como a SAP trouxe um conjunto já de processos e práticas de negócio pré-definidos para a base do S4HANA e como isso pode ser utilizado para facilitar a vida da empresa e dos consultores no momento da implantação. Além disso, eu vou falar um pouco sobre a experiência de uso simplificada do S4HANA. A SAP gastou bastante esforço para desenvolver soluções utilizando uma metodologia de design thinking, pensando na experiência do usuário, como ele pode ser melhor e mais utilizável, mais fácil de usar, mais intuitivo e também que funcione em múltiplas plataformas, que não seja simplesmente para o computador, que eu consiga ter uma experiência similar se eu estou usando num celular ou num tablet também. E por último, eu vou falar como que isso tudo se mistura dentro dos processos financeiros para conseguir otimizar atividades, diminuir trabalho manual e gerar mais valor para o negócio dentro da área financeira. Então, esses são os meus objetivos da apresentação. No final, vocês me dizem aí se eu cheguei nos objetivos, se faltou, o que podia ter mais, o que vocês gostariam de saber mais também sobre o S4HANA. Bom, primeira coisa que eu falei foi processo, então bora lá no sistema. Eu vou entrar aqui numa ferramenta da SAP que chama Best Practice Explorer. Isso não está dentro do S4HANA, isso está num site da SAP e essa ferramenta serve para a gente ver esses conjuntos de práticas, os Best Practices da SAP. A SAP chama isso de melhores práticas e digamos que seja como se fosse uma caixa com um conjunto de práticas que a SAP pensou, utilizando os programas, as funcionalidades, as aplicações que tem, como que um determinado processo de negócio tem que ser executado de ponta a ponta. Essa funcionalidade de Best Practice está disponível para muitos produtos da SAP, mas eu vou aqui especificamente abrir o do S4HANA e a gente vai entrar em detalhes para ver as informações dentro do S4HANA On-Premise, que é a versão que roda em servidores próprios da empresa. Então, estou abrindo aqui o Best Practice do S4HANA. E a primeira coisa, esses conjuntos de prática eles não são genéricos no mundo todo. A SAP desenhou isso para versões de país. Então, eu tenho conjuntos de práticas da Alemanha, dos Estados Unidos, e eles vão ser diferentes do Brasil. Então, eu vou entrar aqui e vou escolher especificamente o Brasil. E, além disso, a SAP traduziu essas informações. Não está disponível só em inglês, está disponível também em português, que é bem legal para os consultores, para as empresas do Brasil. Então, entrando aqui em finanças, eu tenho o macroprocesso da área financeira e dentro disso eu tenho outros macroprocessos, como operações financeiras, tenho contabilidade de clientes, tesouraria, e aí dentro disso eu quebro um pouco mais em itens de escopo. Esse é o nome que a SAP dá para determinados processos. Então, por exemplo, aqui contabilidade de fornecedores, pagamento de cliente.
Isso são itens de escopo, o qual eu tenho uma documentação do processo por parte da SAP. Eu vou abrir isso aqui, contabilidade de clientes, para dar um exemplo. Então, abrindo o item de escopo do processo de negócio, eu consigo ver quais são os cenários e os fluxos de processo que estão dentro dele. Parando aqui rapidamente, ó, a gente consegue ver, por exemplo, gerenciar e completar cadastro de dados mestre do cliente, analisar itens em aberto, reconciliar partidas em aberto ou faturas pendentes, processar correspondências de cliente, calcular juros. São todas atividades relacionadas com a contabilidade de clientes, que são processos aí que eu tenho dentro do contas a pagar, contas a receber. O legal dessas informações é que a SAP também tem o fluxo de processo desenhado. Então, eu vou clicar aqui no fluxo do processo e ele me mostra, por exemplo, aqui eu tenho essas caixinhas em notação de BPMN, que é de Business Process Management, e eu consigo entender o que a SAP esperaria, ou mais ou menos desenhou dentro do sistema como atividade, para cada um dos processos que eu tenho dentro da área, até que eu consiga, por exemplo, executar um pagamento. Então, eu tenho atividade de preparação, revisão das faturas, até que eu chego na execução de adiantamentos ou do pagamento em si. Agora, vocês devem estar se perguntando, Renan, a SAP já documentou os processos de negócio, já criou esse conjunto, esse guia de práticas. Mas então, para implementar o sistema, é simplesmente eu chegar aí e fazer tudo que está escrito nesse manual, certo? Não, ledo engano. Tem muito esforço ainda, mesmo com esses aceleradores e com esses conjuntos de boas práticas. Nem todos os processos de negócio que a empresa precisa estão cobertos dentro dessas práticas de negócio, nem sempre estão alinhados 100% com essas práticas de negócio. Eu posso ter um requisito de negócio que é da minha indústria em particular, ou do meu contexto de mercado aqui no Brasil, ou do meu estado que eu estou sediado. Então, tem várias coisas que não estão previstas pela SAP. Eles não teriam como prever todas as variações que existem. Então, para entender exatamente as minhas necessidades de negócio na empresa e implementar o sistema, sempre vou precisar de um parceiro que consiga compreender essas necessidades, botar isso dentro do plano, encaixar isso dentro dos processos que já existem no sistema e fazer algumas customizações para atender coisas que eu preciso e não tenho dentro do conjunto de práticas da SAP. Então, essa parte das customizações continua sendo necessária com o S/4HANA e continua sendo muito importante. Eu posso dar um exemplo. O SAP tem processos para eu gerar boleto, para eu gerar cobrança para cliente, e tem processos para eu gerar nota fiscal, enviar para o governo, e até para enviar depois para o meu parceiro de negócio, para o cliente. Mas não tem uma funcionalidade que é muito pedida por várias empresas, que é enviar o boleto junto com a fatura. Antes do Pix, todo mundo pedia isso. Hoje já começou a diminuir um pouco, mas mesmo assim, muitas empresas fazem cobrança por boleto. Então, como é que eu faço para enviar o boleto junto com a fatura? Para isso, eu preciso de um desenvolvimento. E essa é uma customização dentro do sistema. O que a empresa sempre precisa tomar cuidado é, eu não posso customizar todo o sistema, todos os processos de negócio, porque isso vai encarecer muito o meu projeto e vai tornar muito complicado que eu consiga fazer atualizações no futuro ou até mesmo meu suporte das atividades de dia a dia, porque eu vou ter muitas coisas que fogem ao padrão. Então, a empresa sempre precisa medir e pesar o quanto traz de benefício uma determinada melhoria, um determinado desenvolvimento e o quanto isso vai me gerar de custo, esforço e manutenção no futuro. Então, essa pesar na balança é sempre importante para a empresa antes de fazer uma customização para entender se realmente é uma coisa que faz parte de um diferencial competitivo da empresa ou se é simplesmente uma funcionalidade, seria interessante ou talvez legal, talvez a gente usasse, talvez a gente não usasse. Então, isso é muito importante num projeto de implementação do SAP. Seguindo dentro das rotinas financeiras, eu vou falar especificamente de algumas áreas. Eu vou falar de pagamentos, eu vou mostrar um pouquinho como o processo de administração de pagamentos, as integrações bancárias dentro do S/4HANA, vou falar um pouco de partidas em aberto e sobre a administração de documentos contábeis. E eu vou tentar contextualizar isso
com integrações possíveis entre o S4HANA e outras soluções da própria SAP que vieram para complementar o S4HANA. E claro, muito importante, eu vou falar um pouco também de cadastro de cliente e fornecedor, porque isso é uma novidade do S4HANA, é uma maneira diferente de administrar clientes e fornecedores, e é uma atividade que o pessoal da área financeira não consegue escapar. Mesmo não sendo, muitas vezes, o dono do cadastro do cliente e do fornecedor, tem informações ali que vão afetar a cobrança, o faturamento, e precisam estar corretas dentro do contexto do S4HANA. E eu vou falar, claro, sobre a funcionalidade mais importante que tem dentro de qualquer sistema de gestão para a área financeira, que é a funcionalidade de exportar dados para o Excel. Bom, brincadeiras à parte, eu sei que é muito importante a gente ter a habilidade, e dentro do S4HANA a gente tem a maior parte das transações financeiras tem export para Excel e funcionalidades para vocês conseguirem extrair os dados para o Excel e poderem fazer mais análises, fazer um PROC-Vzinho esperto e outras funcionalidades que são importantes para quem está ali no dia a dia da área rotina financeira. Então, falei sobre processo de negócio, mas eu falei que esse app trouxe também uma experiência nova de usuário. Então, essa experiência nova de usuário chama Fiori. Fiori é flores em italiano, e é um nome que eles deu para um conceito de design que eles criaram internamente. Então, o Fiori, ele parte de um conceito de uma abordagem human-centered design, que as pessoas estão no centro do design e ele é feito para melhorar a vida das pessoas. Então, eles mudaram um pouco, muito o conceito de programas, aplicações, para eles seguirem certos elementos de desenho, terem uma maior padronização e também serem mais funcionais, baseado nas funções mesmo que as pessoas exercem dentro das empresas. Então, dentro desse conceito, hoje eu tenho aplicativos, eu tenho apps. Presta atenção, app. App é irmã da neném. O nome de aplicativo é app. E esses apps, eles são essas caixinhas que vocês estão vendo aqui. Então, cada caixinha dessas é uma aplicação e é feita para uma determinada função dentro da empresa para tomar uma determinada ação. Então, dentro desses apps que eu vou tomar todas as minhas ações no S4HANA. Eu ainda tenho muitas funcionalidades que estão na interface clássica da SAP, que é o SAP GUI. Ele ainda é acessível em algumas versões do S4HANA, mas a ideia da SAP é que a experiência principal do S4HANA vai ser utilizando o Fiori e o Fiori Launchpad, que é basicamente esse bloco de acesso aqui, esse bloco de aplicativos baseado na minha autorização. Então, baseado nas autorizações que eu tenho de aplicações Fiori, ele já monta esse painel aqui com os apps que eu tenho direito a acessar. E, claro, também posso customizar a ordem, faz várias coisas. Então, vamos dar uma navegadinha rápida aqui para ver como funcionam alguns desses Fiori apps da área financeira. Se vocês prestarem bem atenção, essa minha tela de entrada aqui, eu já tenho um monte de apps que eu vou mostrar para vocês alguns passos, pelo menos alguns passos depois. Então, clicando aqui, administrar lançamentos contábeis. Eu estou abrindo a tela para ver um lançamento contábil dentro de uma determinada empresa. Então, é uma contabilização qualquer aqui. Nesse caso, é uma fatura de fornecedor. Eu estou indo um pouco rápido, porque eu também não tenho tanto tempo para mostrar todos os processos em detalhe. Mas aqui eu tenho uma fatura no valor de R$5.000 e eu vou clicar aqui e vou entrar nos detalhes da fatura. Antes disso, importante, quando eu clico no próprio número do lançamento contábil, o sistema já me sugere alguns apps que eu posso utilizar para navegar e ver informações relacionadas a esse documento. Então, o S4HANA já tem esse conceito de links entre algumas atividades e alguns objetos dentro do sistema. Do documento contábil, eu posso ter opções para navegar para vários apps que carregariam esse número de documento contábil para fazer uma análise de informações diferentes dentro dele. Então, nesse caso aqui, eu só quero ver mesmo os detalhes desse documento contábil. Então, eu vou clicar aqui na linha mesmo, vou abrir a parte detalhada do lançamento. Na parte detalhada, eu consigo ver as informações que todo mundo esperaria. A conta, os valores, débitos e créditos. E o que eu acho interessante, já de destacar, é a SAP trouxe uma contabilidade, eles chamam em português mesmo, a tradução ficou visão em T, mas que mostra os razonetes.
Todo mundo que estudou alguma coisa de contabilidade, pelo menos uma disciplina na faculdade, viu razonetes. O pessoal de contábil financeiro conhece razonetes, é uma forma normal de pensar. E no sistema clássico do SAP eu não tinha essa visão em razonetes. E agora no S4HANA, essa é uma novidade interessante. Então eu tenho essa visão das contas T, esse é o nome que vem traduzido do inglês, que se chama T-account, mas no Brasil é mais comum a gente falar razonete mesmo. Então, aqui os razonetes eu consigo ver claramente o que é um lançamento a débito, o que é um lançamento a crédito, e essa é uma informação nova do S4HANA que é bem interessante. Nesse ponto, eu acho que vale a pena fazer uma comparação entre o S4HANA e o sistema clássico da SAP, o ECC. Vou mostrar para vocês. Aqui na esquerda, eu tenho a tela clássica do SAP. E na direita, eu tenho esses aplicativos Fiori novos do S4HANA. Então, nessa tela clássica, que ainda está disponível, se eu quiser utilizar dentro do S4HANA, eu tenho algumas restrições, por exemplo, para saber de cara o que é um lançamento. E aí eu mostro uma das vantagens da interface ser um pouco mais intuitiva. Aqui, de cara, eu não sei o que é um débito e um crédito. Por quê? Porque na forma clássica de visualização do SAP, débito e crédito, eles estavam montados em cima de chaves de lançamento. E por trás de cada chave, eu tinha um código diferente que indicava se era débito ou crédito, numa conta do ativo, numa conta do passivo. Então, era através disso que eu sabia como funcionava um lançamento contábil. Claro que depois de um tempo, o pessoal do financeiro e do contábil decorava todas as chaves de lançamento que eles usavam com uma certa frequência. Mas isso gera uma necessidade de treinamento para os usuários. Se eu olhar como funciona hoje no S4HANA, no Fiori, eu não preciso disso. Eu abro essa contabilidade com os razonetes e eu já tenho de cara o que é um crédito, o que é um débito. Então fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais limpa a tela e as informações estão de uma maneira clara. Agora, se eu tenho um lançamento com, sei lá, 100 itens, não acontece de ser fácil de eu ver todos os lançamentos, todos os razonetes disponíveis. Então, eu também tenho uma visão simplificada das informações da contabilização, só que essa informação aqui também já está mais facilitada, porque eu já tenho colunas separadas débito e crédito. Então, eu já consigo pelo menos ver de cara se alguma coisa é um débito ou um crédito, que é uma informação importante para a área financeira. Então, isso aqui já mostra um pouquinho o que é o conceito, como foi pensado o Fiori e o que ele pode trazer de benefício. Agora, pulando de um processo para outro, nós vamos navegar mais um pouquinho no sistema. Eu mostrei o documento contábil em si, e era um documento de fornecedor. Uma coisa que mudou bastante no S4HANA foi o conceito de cadastro, dados mestre. Por quê? A SAP introduziu um conceito de parceiro de negócios. No passado, era muito importante que eu criasse muitos cadastros, porque eu tinha um cadastro específico para cliente e outro para fornecedor. Se a mesma empresa fosse tanto cliente como fornecedor, tanto comprasse como vendesse deles, era necessário ter pelo menos 2 códigos no cadastro, um como cliente e um como fornecedor. Com o conceito do Business Partner, isso mudou um pouco. Eu posso ter um cadastro único, um código único, e eu ter funções diferentes para esse meu parceiro de negócio. Eu estou buscando aqui nesse exemplo um fornecedor qualquer, assim, que me lembrou a cabeça, S4CM. Então, abrindo o cadastro desse fornecedor, eu já consigo ver as funções que tem atribuídas para eles. Vou mostrar para vocês em detalhes. Dentro do cadastro do parceiro de negócios, aqui na esquerda, eu estou mostrando uma tela do Fiori. E eu vejo que esse parceiro aqui, esse 4CN, ela tem funções diferentes de cliente e de fornecedor. E atribuída dentro dessas funções, aí eu consigo fazer o preenchimento da cada visão. Coisas que são relevantes para vendas, coisas que são relevantes para compras. Tudo isso fica guardado dentro do dado mestre do parceiro de negócios. Falando desse dado mestre, por exemplo, para financeiro é relevante os meios de pagamento. Aqui é o lugar, por exemplo, onde a gente consegue armazenar qual é o tipo de meio de pagamento que vai ser utilizado para fazer um pagamento para um determinado fornecedor. Boleto, duplicata, são 2 exemplos que eu tenho aqui.
E falando nisso, é importante porque eu vou mostrar no próximo passo o lançamento de uma fatura, por exemplo, direto em FI, e como preencho informações do boleto. Então, aqui eu estou numa transação de um app que chama Manage Journal Entries, que é administrar partidas do Razão, e eu estou criando uma fatura diretamente em FI. Normalmente no Brasil, criação de nota fiscal, lançamento da nota fiscal, é feito pela área fiscal, porque tem um documento fiscal separado. Aqui eu estou fazendo o lançamento, por exemplo, de uma fatura de um aluguel. Eu estou recebendo um aluguel e esse aluguel eu estou me cobrando por um boleto. Então, nesse caso, eu já tenho aqui ó, no meio da tela a informação do código de barras. Então, eu consigo dar a entrada disso, escanear o código de barras e lançar aqui o número do código de barras, e isso vai ser guardado para eu fazer o pagamento. Vai sair depois no meu arquivo de pagamento que eu envio para o banco. Outra novidade interessante que esse AP trouxe nesse conceito aí de código de barras é que no passado eles não atendiam concessionários públicos, porque o código de barra, por exemplo, das contas de água, luz, energia, eles tinham uma quantidade diferente de caracteres, eram 48 dígitos. Agora, no S4HANA, eu já consigo também fazer o pagamento das contas de concessionários públicos. Eu consigo lançar aqui o código de barras e depois, quando eu faço a execução do meu pagamento, gero o arquivo bancário, ele também gera o segmento específico das concessionárias públicas. Então, é uma informação interessante. Ok, lancei uma fatura para o fornecedor para fazer um pagamento. Bom, falei o exemplo com boleto, com código de barras, mas hoje todo mundo quer saber de Pix, né? Todo mundo está pagando Pix, todo mundo faz um Pix para tudo. Então, o S4HANA também trabalha com Pix. Então, dentro do meu cadastro do parceiro de negócio, eu consigo dizer que eu vou usar o tipo de sistema de pagamento Pix e eu consigo definir qual é o tipo de chave de pagamento que vai ser usada, qual vai ser a chave do Pix, se é e-mail, CNPJ, CPF, telefone ou aquela chave aleatória compridona mesmo, que ninguém decora. Então, aqui eu tenho um exemplo dummy. Não é um caso real, mas se vocês quiserem fazer um teste, fazer um Pix para esse e-mail, aí podem testar. Brincadeiras à parte, além de suportar as chaves, eu também tenho o processo. Quando eu estou lançando uma fatura de fornecedor, é um fornecedor que eu pago via Pix, eu posso bipar e colar ali a URL, que é aquele código que vem do QR Code. Então, tanto se for um QR Code dinâmico ou um QR Code estático, eu consigo colar ali e depois executar o pagamento usando esse QR Code. Uma coisa que é importante de eu destacar do Pix é legal, o SAP tem a funcionalidade, mas ela está baseada ainda em arquivos no formato KNAB e FEBRABAN. Então, quando eu faço um pagamento via Pix, o meu pagamento ele sai pelo KNAB 240 nos segmentos J52 Pix. Então, ele não é ainda uma API que integra diretamente com o banco para fazer o pagamento instantâneo. Ainda não temos isso pronto no SAP. É possível desenvolver? É possível desenvolver, mas vai requerer uma customização e analisar se é uma coisa relevante, necessária ou não. Além disso, quando eu vou receber via Pix ou fazer a cobrança via Pix, é mais ou menos a mesma maneira. Ele está baseado num arquivo KNAB 750, que é enviado para o banco via VAN ou via integração, mas não é o pagamento instantâneo via API ainda. Pode ser desenvolvido? Também pode, mas requer uma certa análise. Então, aqui eu estou dando o exemplo de 2 cenários com o Pix e vantagens e desvantagens deles. Agora, eu falei que a gente olhou os itens do fornecedor, a gente lançou uma fatura nova. Agora, o que eu preciso antes de fazer um pagamento? Aqui eu estou buscando a própria documentação da ICP para justificar os passos. Então, eu tenho várias análises. Até por isso, eu mostrei o parceiro de negócio. Eu tenho que ver se tem e-mail de pagamento, se o parceiro de negócio está estendido para a Company Code, se o documento já está lançado, ver quais são os itens que estão em aberto. Tudo isso faz parte da rotina da área financeira antes de executar os pagamentos. Ver o que tem que ser pago pelo sistema. Eu tenho que ver se tem algum tipo de bloqueio no documento. O SAP trabalha com bloqueios, então eu posso lançar a fatura de determinado fornecedor, ela entra bloqueada, precisa ser liberada pelo diretor, pelo gerente da área, por N motivos possíveis. Tudo isso faz parte da rotina antes de eu executar pagamentos. A execução do pagamento em si, ela acontece de maneiras diferentes dentro do SAP. Eu posso fazer um pagamento manual,
que eu simplesmente abro um aplicativo Fiori e registro uma transação que ocorreu. Por exemplo, tinha uma fatura que era urgente, por algum momento ela não tinha sido lançada no SAP, eu fiz o pagamento direto no app do banco. Depois que a fatura foi registrada no SAP, eu só tenho que registrar essa operação. Eu não tenho que gerar um novo arquivo porque já foi pago. Então, eu vou lá e registro a transação e faço a compensação da fatura que foi lançada atrasada. Ok, resolvido. Agora, para faturas que estão lançadas nos sistemas e são processadas periodicamente, eu tenho uma outra funcionalidade que eu posso utilizar, que é o programa de pagamentos automáticos. Então, eu posso criar uma proposta de pagamento baseada nas minhas datas de corte. Por exemplo, eu posso definir, eu quero pagar todos os documentos que vão vencer até terça-feira da semana que vem, que foram lançados até hoje de manhã. Estabelecidas essas datas, eu digo, vou fazer os pagamentos aqui para o banco XYZ, baseado no meu meio de pagamento, que vai ser transferência e boleto. Então, com essas informações, eu consigo criar uma proposta, e essa proposta vai me mostrar todos os itens em aberto, de todos os fornecedores que eu quiser. Eu posso fazer uma lista para um range de fornecedores, ou simplesmente para todos, e com isso eu consigo saber todas as faturas que estão vencendo nesse período. E aí o sistema já me propõe, ó, todas as faturas estão aqui e eu posso pagar elas todas juntas. Eu vou mostrar um pouquinho desse processo de criação dentro do S4HANA. Então, eu vou abrir primeiro o aplicativo Administrar Pagamento Automático, e dentro desse aplicativo eu vou criar uma proposta de pagamento. Então, eu simplesmente vou preencher uma data e uma identificação para eu encontrar essa minha proposta de pagamento. Vou botar um nome singelo, né? Pague. Importante, né? Todo mundo tem que pagar as contas. Preencho ali qual é a empresa que eu quero fazer esse pagamento. Eu vou preencher também qual é a próxima data de pagamento. Isso é importante para eu selecionar quais são as invoices que vão vencer até essa data. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou marcando a data do dia 19. Então, todos os documentos entre o dia 10 de agosto e o dia 19 de dezembro vão ser selecionados. Além disso, eu vou botar quais são as formas de pagamento. Essa forma é um código dentro do SAP e esse U é de transferência. E eu vou definir um range. No caso, eu vou botar de 1 até ZZZZZ, que seria basicamente todos os fornecedores possíveis na lista. Eu vou criar essa proposta. Baseado nisso, o programa de pagamento automático ele vai executar em segundo plano, né? Ele não executa online, porque eu posso ter milhões, até milhões de itens em aberto para serem incluídos numa proposta de pagamento. E enquanto ele executa em background, esqueci de falar. Mas até aqui, apesar de eu estar utilizando o aplicativo Fiori, ter uma interface melhor, eu até nem vi tantas diferenças em relação a como funcionava no sistema clássico da SAP ou ECC. Mas eu vou mostrar agora uma outra funcionalidade nova que tem no S4HANA, que eu achei interessante e que também vem com essa integração com as outras tecnologias da SAP e vem com esse conceito de empresa inteligente também, faz muito sentido. Eu tenho dentro do SAP agora uma funcionalidade para lidar melhor com as integrações bancárias. Bom, eu comecei a trabalhar com TI em 2006 e eu comecei a trabalhar com EDI, que era a integração bancária com arquivo KNAB, FEBABAN com VANs. Eu trabalhava numa VAN na época. E eu lembro claramente como era a rotina do pessoal da área financeira trabalhando com as VANs. Então, tinha muita gente que gerava o arquivo no sistema, pegava esse arquivo do sistema, subia no nosso sistema da VAN, a gente fazia o envio para o banco, depois o banco enviava o arquivo de retorno, o pessoal do financeiro ia lá manualmente, fazia download do arquivo no nosso sistema da VAN, fazia upload no sistema interno, e era um monte de trabalho manual. Algumas empresas na época já tinham desenvolvimentos para automatizar esse exportar para um diretório e a gente buscar esse arquivo de um diretório, enviar para o banco, trazer um retorno para um diretório, mas era bem mais difícil. Hoje na SAP eu tenho o Bank Communication Management, que é um componente da SAP que integra com o S4HANA, está dentro do S4HANA nesse caso, e ele serve justamente para eu melhorar essa integração bancária. Então eu consigo criar lotes para serem enviados para o banco e eu tenho uma interface que vai chamar o banco e eu não preciso mais desse trabalho manual de ficar importando e exportando arquivo TXT de um lado para o outro e importando em sistemas diferentes e aguardando o processamento. Aqui eu consigo automatizar isso.
E, além disso, eu consigo ter um pouco mais de conformidade nos processos, porque eu não tenho mais que manipular o arquivo TXT ou pegar o arquivo TXT em si. Então, tem muito gerente, diretor que quer esse tipo de integração. Eu nunca vi pessoal mexendo no arquivo TXT, mas é uma preocupação das empresas e é uma preocupação de compliance, de conformidade. Então, é uma funcionalidade legal. Além disso, o Bain Communication Management ele também trabalha com workflow de aprovação. Isso é uma outra funcionalidade legal. Isso também vi muitas vezes a área financeira perdendo tempo, perdendo tempo não, mas criando um monte de planilha Excel, preparando e-mail, tabela para mandar para o gerente, do gestor da área financeira, para ele aprovar o que vai ser pago naquele dia. Com o BCM, esse fluxo de aprovação já acontece, pode ser feito direto pelo sistema. Então, eu já gera a minha lista do que tem que ser pago, mando esse lote para ser aprovado pelo gestor da área, o gestor da área recebe no celular a notificação, consegue conferir quais são os itens e já confirmar ali na hora eu recebo a aprovação. Então diminui também esse trabalho administrativo, repetitivo de ter que montar essas listas e buscar essa aprovação antes de poder enviar um arquivo para o banco e efetivar um pagamento. Então, é outra funcionalidade interessante e que vem de encontro a esse conceito de empresa inteligente com o S4HANA. Claro, tem sim coisas que tem que prestar atenção. Por exemplo, essa integração bancária não está disponível ainda com todos os bancos. Tem que analisar qual é o banco que disponibiliza a integração via API, qual o banco disponibiliza a integração somente via WAN. São pontos para ser levados em consideração. Quais interfaces eu preciso desenvolver para que bancos e também se eu tenho um volume aí de arquivos bancários que justifica eu ter essa integração, ou se eu tenho uma necessidade de conformidade legal, de compliance interno, que me obriga a ter isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é uma coisa tão simples de, é só olhar e dizer que eu quero. Preciso analisar um pouco mais. Então, tem sim um trabalho e um esforço. É possível fazer integração e funcionar totalmente integrado com o banco, mas isso vai exigir um pouco mais de esforço durante a implementação e utilização dessa outra solução da SAP, que é o Bank Communication Management. Importante ter olho vivo nisso, porque pode não ser algo que se encaixa aí dependendo do negócio da empresa e do volume de transações que a empresa tem. Eu estava falando até agora muito de contas a pagar, talvez, e vou dar agora um exemplo do contas a receber. Então, eu vou abrir o app de administrar itens de cliente e vou mostrar também como funciona essa administração de itens do cliente. Para quem já conhece esse app clássico, a gente tem transações, né? Então, tem transação, por exemplo, lá eu pego as transações FBL que eu consigo listar itens de cliente, itens de fornecedor, itens de razão, FBL 1N, 3N, 5N. Aqui eu tenho esse app com esse conceito de administrar itens do cliente. E eu consigo ver, por exemplo, também de maneira rápida, se os itens estão atrasados, que é com essa bolinha vermelha, ou seja, não foi paga esta fatura ainda, e se ela já está vencida, esse outro reloginho aqui mostra que ela já está vencida, consigo ver o valor dessa fatura, e quando eu marco o cliente aqui, por exemplo, tem opções algumas de processamento em lote. Então, eu posso processar uma partida, eu posso bloquear várias partidas, eu posso gerar uma advertência para o cliente via correspondência, para dizer que eu tenho tantos itens em aberto, são esses itens, essas notas fiscais com esses valores, eu posso bloquear determinados itens que não foram pagos. Então, tudo isso está disponível para ser processado em massa também a nível de item de contabilização. Então, essa é a funcionalidade que está no Contas a Receber. E falando do Contas a Receber, acho que uma outra coisa interessante que tem é uma das principais dificuldades de trabalhar no Contas a Receber, um dos maiores trabalhos que tem, é justamente os itens que não foram identificados. Então, Contas a Receber às vezes fica triste quando recebe o pagamento, porque ele não consegue saber referente a que fatura é aquele pagamento. Isso gera todo um trabalho manual para identificar as faturas. Então, aqui acho que está mais ou menos claro qual é a dificuldade. Contas a Receber trabalha com milhares de pagamentos, mas nem tudo vai ser um clear match ou um match perfeito. Às vezes o cliente paga, mas a referência não estava correta, o número da fatura não veio correto, ou não tem informação
pelo meio de pagamento que foi utilizado, e aí contas a receber começa a busca. Gaveta, e-mail, vamos achar como é que eu vou achar essa fatura, como é que eu vou adivinhar se esse cara juntou duas faturas aqui, em vez de pagar 2 boletos, ele juntou os dois e fez uma transferência, vou ter que ligar para o cliente para saber, enviar o sinal de fumaça, vou ter que fazer uma promessa aqui para São Login, se eu achar qual que é a invoice certa para esse pagamento que entrou. Então, isso tudo gera muito trabalho manual para o contas a receber. E, para esse cenário, eu tenho uma solução nova que integra com o S4HANA, uma solução cloud, em nuvem da SAP, que é o SAP Cash Application. A ideia desse Cash Application é justamente tentar automatizar essas atividades que são relacionadas com os itens que eu importei um extrato bancário e não foram automaticamente identificados. Com o Cash Application, que é a aplicação em nuvem, que usa o conceito de Machine Learning, aprendizagem de máquina, isso não é ficção científica, é software mesmo. Eu consigo, ou devo conseguir, depois de um tempo, identificar automaticamente várias dessas transações que não são claramente identificáveis pelo extrato bancário e conseguir uma sugestão de match ou um match automático, dependendo da minha configuração pelo SAP. Então, é uma novidade da SAP para o S4HANA ter essa funcionalidade. É uma outra funcionalidade que está conectada com a plataforma em nuvem da SAP, que chama BTP, Business Technology Platform, e é importante dizer que isso não é dentro do S4HANA, é uma plataforma fora, em nuvem. Então, eu vou ter uma integração entre o S4HANA e esse Cash Application. A ideia é justamente trazer um pouco mais de inteligência e liberar o time financeiro para trabalhar em algumas coisas de maior valor agregado do que buscar manualmente, repetitivamente, todos os dias por pagamentos que não foram identificados. A ideia é bem legal e ela vem bem nesse conceito de integrações. Acho que o mundo atualmente tem que integrar muitas coisas. O financeiro sempre foi acostumado a estar no meio dos processos, né? O processo começa lá na ordem de compra, na ordem de venda, mas acaba no financeiro pagando ou recebendo dinheiro. Então, essas integrações hoje são cada vez mais importantes também do S4HANA com os sistemas adicionais em nuvem da SAP. Nem tudo vai ser realizado exatamente dentro do S4HANA, mas vai ser realizado pelo S4HANA em conjunto com essas outras aplicações. Então, aqui eu falei de Machine Learning, essa é uma inovação para a área de contas a receber da SAP, junto com essa aplicação de Cash Application, mas eu tenho mais inovações da SAP também que vão estar dentro desse Business Technology Platform, como, por exemplo, automação de processos, RPA. O nome em inglês é Robotic Process Automation, é automação robótica de processos. Parece também uma coisa assim do filme do Terminator, mas não é. É basicamente eu criar rotinas de fluxo de processo que o sistema consegue, um robozinho, né, um programa consegue executar automaticamente. Um exemplo claro aqui é, eu posso ter uma rotina de Process Automation, que é basicamente pegar um arquivo Excel da rede ou de um e-mail que eu recebi e gerar um lançamento contábil a partir disso. Isso é um requisito comum de projeto. Muitas vezes as empresas criam desenvolvimentos para isso. Mas hoje, com Process Automation, dependendo do cenário, eu também posso simplesmente criar essa automação e ela é um pouco como seguindo esse conceito de no code, low code. Então, eu não preciso ser um super desenvolvedor para criar essa automação. Eu consigo arrastar algumas caixinhas, preencher algumas informações e criar um template de automação que eu vou conseguir utilizar sempre o mesmo Excel para gerar um determinado processo, uma determinada contabilização. Então, é uma funcionalidade legal, não é tão difícil de implementar, mas também não é algo que eu simplesmente aperto um botão e está pronto. Exige também uma análise por trás do ambiente, quais são os processos que eu consigo desenhar isso, quais são os processos que eu já tenho um template ou que eu preciso desenhar do zero a automação. Então tem um esforço ali por trás. A SAP está batendo bastante nessa tecla e está falando bastante sobre automação de processo e como isso pode aumentar a produtividade de áreas. Então aqui é sempre importante pensar em quais os casos de uso dentro da área financeira que tem atividades mais repetitivas que eu consiga automatizar através de uma funcionalidade dessa. E qual é o meu ganho? Sempre pensando, quanto maior o volume da atividade, quanto maior o volume de processo na atividade e quanto mais eu tenho que repetir essa atividade, maior vai ser o meu ganho se eu conseguir automatizar ela. Então essa é outra funcionalidade que está disponível dentro do BTP, da mesma
plataforma de tecnologia da SAP e que é integrado com o S/4HANA. Então, dá para fazer automação de vários processos. Eu dei esse exemplo aqui com o lançamento contábil, mas existem muitas outras coisas dentro da área financeira que também podem ser automatizadas. E já passando aqui para a última parte da apresentação, eu trouxe mais ou menos um resumo da ópera. Então, espero que eu tenha trazido algum conhecimento novo para vocês, que vocês tenham visto um pouco dos processos financeiros dentro do S/4HANA e o que eu consigo ter de novidade. E eu queria que vocês pensassem assim, 10 anos atrás ou 5 anos atrás, como era o trabalho da área financeira? O trabalho dentro da empresa que vocês estão. É igual que é hoje? A tecnologia não parou de evoluir nem um minuto. Então, o financeiro também não pode parar. Se vocês estão executando processos do mesmo jeito que executavam 10 anos atrás, precisa dar uma olhadinha. Esse processo é mesmo o melhor que existe, o melhor que a gente pode fazer, o melhor para o nosso segmento de mercado, ou é simplesmente algo que a gente está adaptado a fazer e não pensou como melhorar e como diminuir atividades repetitivas? Então, isso é uma coisa muito importante. Faz parte do projeto de S/4HANA de sempre buscar melhorar. A gente vai implementar um sistema novo, não para que ele seja igual ao anterior, mas para que ele seja melhor. Então, nesse ponto, é muito importante sempre olhar para os processos e pensar onde tem pontos para serem utilizados, onde eu tenho gargalo e o quanto eu consigo otimizar esses processos. Outra parte que eu falei milhares de vezes hoje é processo. A dificuldade de implantar um sistema de gestão como um S/4HANA não é tecnologia. Normalmente a dificuldade é alinhar processos, alinhar atividades de negócio. Então, esses alinhamentos, eles têm que estar sempre bem feitinhos entre o parceiro, entre a empresa, entre as pessoas dentro da empresa nas áreas funcionais. Mesmo que eu já tenha muito boa prática da SAP pré-desenhada, eu preciso de um parceiro que conheça essas práticas e que também consiga entender o meu negócio e as minhas especificidades para conseguir implementar isso no sistema. Não é simplesmente também sair customizando tudo que é possível, criando desenvolvimentos para todos os cenários, porque às vezes eles não vão trazer um custo-benefício interessante. Então é sempre necessário trazer isso para a balança e pesar o que é mais importante e o que traz valor para o negócio. E por último, é a ideia das integrações. O S/4HANA, ele, pela definição da SAP, ele é um núcleo da empresa, mas ele não é a empresa toda. Ele precisa de integrações, ele precisa trabalhar com plataformas em nuvem, com outras soluções em nuvem, para você tirar o máximo de potencial dele, para automatizar tarefas, para fazer coisas que não estão dentro do sistema, mas que podem ser integradas com outras soluções da SAP e complementar. Então, está integrado é normal e é cada vez mais necessário no contexto de S/4HANA. Então, obrigado, pessoal. Valeu pela participação. E agora vamos para o chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, curiosidade, quiserem fazer algum comentário, estou aí. É nóis. Valeu!